Em comemoração aos 20 anos do Estatuto da Advocacia, promulgado no dia 4 de julho de 1994, a OAB lançou um documentário que analisa a história, a relevância e a evolução do texto base para a instituição e os mais de 800 mil advogados que a compõem. Personagens essenciais na construção da Lei 8.906 relembram o passo a passo do texto. O documentário sobre os 20 anos do Estatuto da Advocacia é uma produção do Centro de Memória da OAB. Confira agora. A necessidade de reformulação da lei de regência da advocacia no Brasil já se fazia sentir desde a década de 60. Logo depois de 5 ou 6 anos entrar em vigor a antiga Lei 4.215, que era de abril de 64, e a advocacia sofreu uma tal transformação, uma tal metamorfose, que os estreitos limites disciplinares da Lei 4.215 já não eram suficientes para regulamentar satisfatoriamente essa atividade nobre e tão importante para a manutenção das instituições democráticas do país, que é a advocacia. O atual estatuto é uma das leis que teve uma participação democrática intensa, como poucas no Brasil. Ele resultou de sugestões que foram colhidas pela comissão elaboradora ao longo do ano de 1992 em todos os estados brasileiros, junto às OABs, às caixas de assistência, os sindicatos, associações e pessoas comuns do povo. Quando houve a apresentação e elaboração do projeto, houve uma reunião com o Dr. Ulisses e nós então conversamos que o Dr. Ulisses assinaria o projeto de lei como primeiro firmatário e os demais assinariam e eu ficaria reservado para ser o relator na Comissão de Justiça. E aconteceu. O projeto entrou no Congresso, imediatamente foi para a Comissão de Justiça, foi distribuído para mim como relator e eu comecei o trabalho de relatoria, tentando exatamente fazer um entendimento global na Câmara. Quem trabalhou muito nesse projeto, durante a sua tramitação, foi o Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, que era deputado, e o deputado Mírio Teixeira, do Rio de Janeiro. Quando nós, na década de 90, na minha gestão no Conselho Federal, olhamos para este quadro, para esta tela da advocacia, nós encontramos uma realidade muito diferente. Nós encontramos uma advocacia pública de grande musculatura, já à margem de qualquer regramento, à margem de qualquer disciplina. Eram os procuradores municipais, os procuradores do Estado, os procuradores da União, antes da estruturação tal como está hoje da Advocacia Geral da União. Então era um outro largo e importantíssimo trecho da advocacia que se encontrava na anomia. Foi uma luta muito grande da Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao Congresso Nacional e depois junto ao Poder Executivo, porque lá nosso maior desafio é que essa lei fosse sancionada sem veto, o que de fato aconteceu. O Estatuto, ele adota claramente a inserção da advocacia pública, do advogado empregado e de um modelo essencial e fundamental que deve ser preservado de sociedade de advogados como atividade meio e não como atividade fim,
segundo o modelo que nós não devemos jamais adotar, o modelo anglo-saxônico, que é um modelo mercantilista. O grande compromisso da ordem era fazer com que fosse respeitada a independência técnica do profissional. Era comum, e ainda é, infelizmente, em algumas empresas públicas, né, que o advogado, às vezes, é forçado a dar um parecer que, na realidade, ele não deveria dar. Por quê? Porque ele fica com medo até de perder um emprego. E foi um avanço no sentido da definição da participação do advogado em todos os setores da sociedade. Então, havia uma preocupação de, por exemplo, se fixar um limite de horário de trabalho do advogado, definir melhor a questão dos honorários de sucumbência dos advogados empregados, né? Essa questão das horas extras, tudo isso não tinha no estatuto anterior. Foi exatamente esta parte do advogado empregado que eu tenho a impressão que foi a que deu mais trabalho para ser feito e aquela que teve maior repercussão e era uma exigência maior da categoria dos advogados brasileiros. Era preciso reconhecer o valor maior da advocacia, que não é só o vínculo com o seu contratante, mas, sobretudo, a independência do profissional. E ali foi muito clara, reconhecendo esses fenômenos dos advogados empregados, advogados de partido, que tem um lado, mas garantindo a ele, ao trabalhar nesse lado, a independência profissional. Então, essa questão do exame de ordem foi uma grande conquista, porque até a edição do Estatuto, como é que funcionava? Né? Os estudantes de direito faziam suas matérias de prática forense nas faculdades e pedia que a ordem mandasse um representante para supervisionar essa prática forense, mas que nem sempre essa supervisão era eficiente. No atual estatuto, a obrigatoriedade desse exame é uma forma de você colocar no mercado pessoas que estão, pelo menos, têm um mínimo de preparo para cuidar dos bens mais preciosos da vida do cidadão, que é a liberdade, a honra e o patrimônio. Com a positivação da exigência do exame de ordem no texto, no corpo permanente da Lei 8.906, de 4 de julho de 94, o que era, digamos assim, instituído através de atos administrativos, passou a ser uma exigência cogente, obrigatória, de observância indesviável, pela sua, digamos assim, obrigatoriedade imposta no texto do próprio Estatuto. Então, eu considero isso um grande avanço e um gesto de defesa aos direitos da cidadania e da advocacia. O exame de ordem sucedeu aquilo que era, nas faculdades, o estágio profissional. Porque hoje a formação na Faculdade de Direito é exigido para vários outros tipos de atividade, fiscais, policiais, etc., que são exigidos uma qualificação em direito, mas não necessariamente para advogados. Logo, não se pode exigir que os cursos de direito sejam voltados exclusivamente para a formação de advogados. Eles são formados também, são organizados especificamente também para a formação de advogados. Daí por que a exigência do exame. Justiça no Brasil, e tão carente ainda de justiça, ela é efetivada através do que nós chamamos das carreiras jurídicas. Ministério Público, magistratura e advocacia. A magistratura é qualificada pelo concurso. O Ministério Público é qualificado pelo concurso. Por que não ser qualificada a defesa? No sistema democrático, se a acusação é qualificada e a defesa desqualificada, não há equilíbrio, não há paridade de armas na busca por justiça. O exame de ordem tem esse papel, ele traz o equilíbrio pela qualificação de todas as profissões. Um não pode ser mais forte do que o outro. Se alguém tem que ser mais forte, é justamente o cidadão. Nós não podemos pensar a advocacia brasileira, no estado em que ela se encontra, sem um exame de ordem sério e obrigatório. E foi isso que exatamente nós colocamos na nossa lei e que vem sendo mantido, apesar de grandes trabalhos que são feitos, grandes interesses que são feitos, inclusive interesses comerciais, meramente mercantis, de retirar o nosso exame de ordem. A vocação dos advogados, sobremodo os advogados brasileiros, sempre foi realizar justiça dentro e fora dos tribunais.
além dos tribunais. Portanto, entendo que o Estatuto resolveu, de certa forma, positivar esta atividade, este dever do advogado na nossa lei. Lá nós vamos encontrar vários dispositivos que dizem que o advogado tem que lutar pela justiça social, pela igualdade, contra a discriminação, em favor do aprimoramento da ordem jurídica, contra a tirania, contra os ataques ao Estado democrático de direito, e que ele é comprometido com a justiça social, com a isonomia dos cidadãos. Não é? Terminou prevalecendo nas discussões do Estatuto essa dúplice finalidade. Uma finalidade de defesa, prerrogativas de seleção e fiscalização da classe dos advogados e, ao mesmo tempo, essa inserção institucional da ordem na vida do país e que termina sendo um escoadouro das aspirações do povo, quando não sabe a quem recorrer e bate as portas da OAB na tentativa de levar adiante os seus pleitos. Claro, porque veja bem, quando se fala em prerrogativas do advogado como questão número 1, eu colocaria as prerrogativas do advogado como questão número 2. Ela não é autônoma, ela não foi oferecida aos advogados. Ela exatamente, as prerrogativas foram oferecidas para garantir a defesa do direito do cidadão. Sem as garantias você não teria uma defesa do direito do cidadão. Então as garantias e prerrogativas dos advogados não é algo corporativo, é algo necessário para o livre exercício da defesa dos interesses e direitos e da discussão clara na sociedade. Todas as garantias são justamente para reconhecer a importância do direito de defesa no sistema democrático. Então, efetivamente, isso demonstra que o Estatuto da OAB não é apenas a lei da advocacia, mas é, como eu disse ao presidente Itamar Franco, no ato em que ele sancionou esta lei 8.906, no dia 4 de julho de 1994, eu disse: presidente, a liberdade de fato sempre passou por Minas Gerais, neste país. Vossa Excelência acaba de sancionar não a lei da advocacia, mas a lei da cidadania, porque quem defende os direitos da cidadania é a advocacia. O atual estatuto avançou sobremaneira na questão do capítulo destinado ao advogado empregado, disciplinou melhor, de forma mais justa, a questão das incompatibilidades e impedimentos, né? Tivemos também uma uniformização da inscrição na OAB. Eu entendo que nesses 20 anos ela se mostrou, em primeiro lugar, um instrumento eficiente de defesa do exercício, do livre exercício profissional. As garantias, ou seja, as garantias para assegurar o exercício dos direitos, inclusive o reconhecimento da indispensabilidade do advogado. Nós entendemos que essa lei, que foi uma lei bem recebida em todos os setores, que demonstrou o seu perfeito funcionamento e hoje, 20 anos depois, é uma lei que tem a perfeita atualidade, porque defende o advogado com vistas à proteção do exercício da advocacia, que em última análise é a proteção da cidadania e dos direitos difusos, dos direitos coletivos e dos direitos individuais. Mudou a compreensão que o próprio advogado teve da advocacia, ao reconhecer que nós somos, simultaneamente, cidadãos e advogados, que advocacia e cidadania são palavras sinônimas. E a lei da advocacia diz isso. O advogado, no seu mistério, ele exerce uma função pública, uma função social. A lei reconheceu o que a história fez por nós e que nós fizemos para a história. E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. A gente se vê semana que vem no programa OAB Nacional.